Já parou para pensar se realmente temos controle sobre nossas escolhas? Você já se perguntou se realmente temos controle sobre nossas decisões? Prepare-se para uma reflexão fascinante sobre o livre-arbítrio. Neste vídeo, vamos explorar as complexidades da causalidade e como isso pode transformar a maneira como vivemos. Vamos descobrir como liberar o peso das escolhas e abraçar uma vida mais leve e espontânea. Venha ver como tudo se conecta de forma surpreendente e mágica no dia a dia. No mundo material, a ideia de livre-arbítrio ainda não é totalmente compreensível. Se nos perguntarmos o que realmente queremos dizer com a palavra livre, perceberemos que não conseguimos encontrar uma resposta clara. Em geral, a noção de livre-arbítrio implica a capacidade de escolher de outra forma. Em outras palavras, fiz isso, mas poderia ter feito aquilo. No entanto, o que significa que eu poderia ter agido de maneira diferente? Suponha que escolhi sorvete de baunilha, mas acredito firmemente que poderia ter escolhido chocolate. Acredito que a escolha de tomar sorvete de baunilha veio de mim, que a decisão foi minha. Claro, posso ter sido influenciado por fatores externos, mas a decisão final foi minha, certo? No entanto, se a escolha de tomar sorvete de baunilha foi causada por mim, o que me levou a fazer essa escolha? Deve ter havido uma causa anterior, alguma força interna ou externa que me influenciou. Caso contrário, essa escolha seria indistinguível de uma decisão aleatória. Em outras palavras, a menos que eu decida decidir ou algo decida por mim, a escolha é simplesmente aleatória. Então eu decido decidir? Claro que não. Teríamos que admitir outra decisão, uma que decidiu que iríamos decidir e outra que poderíamos ter decidido. As únicas possibilidades restantes são: ou as escolhas são aleatórias, ou são causadas por uma série de eventos anteriores. Mas nenhuma dessas alternativas se encaixa no que queremos dizer com a palavra livre. Então, o que queremos dizer com livre-arbítrio? Bem, aí está o problema. Quando realmente tentamos compreender o conceito de livre-arbítrio, percebemos que nem sabemos o que queremos dizer. A noção é literalmente inconcebível. Ou as escolhas dependem de algo, caso em que não são livres, ou não dependem, caso em que são indistinguíveis de aleatórias. Não há uma terceira alternativa. Mesmo se admitirmos a existência de uma alma que exista fora da cadeia de causalidade e possa injetar decisões nela, ainda não teríamos ideia de como o livre-arbítrio realmente funcionaria. Se nós, como fonte de uma decisão, existíssemos fora da cadeia de causalidade, como essa decisão seria diferente de uma decisão meramente aleatória? E realmente queremos dizer que nossas almas não têm causa? Geralmente pensamos que alguma força nos colocou aqui, mas se algo é responsável por nos colocar aqui, então também seria a causa final de qualquer decisão que tomássemos. Isso significa que não há possibilidade de escolha, que não há uma infinidade de resultados possíveis, que tudo está no trilho, por assim dizer. Sim, a ideia de que qualquer coisa poderia ser diferente do que é simplesmente uma ilusão. A noção de que havia vários resultados possíveis para um evento é apenas uma maneira de pensar. Chamamos os eventos de aleatórios quando não conseguimos prever o que aconteceria, criando mentalmente uma infinidade de resultados possíveis. Mas tudo isso é apenas uma construção mental. Nada disso existe na realidade. A maneira como as coisas são é simplesmente a única maneira que poderiam ser. Quando você percebe que nada poderia ser diferente do que é, o hábito de se preocupar incessantemente com decisões passadas e futuras pode finalmente chegar ao fim. Os pensamentos em torno das noções de seleção e escolha não precisam mais ocupar nossa consciência.
Em vez disso, sua ausência significa uma liberdade recém-descoberta. A perfeição, antes inatingível, começa a parecer possível. Na ausência desses pensamentos sobre livre-arbítrio, podemos finalmente ter certeza de que tudo está sempre se desenrolando exatamente como deveria. Agora, sobre a causalidade reversa. Tentar controlar o presente para moldar o futuro é infrutífero, pois é o futuro que causa o presente e não o contrário. Não é plausível que o que está acontecendo agora seja apenas o prelúdio e a preparação para o que está prestes a ocorrer. Essas ideias de causalidade, sejam do passado ou do presente, são apenas maneiras de enquadrar a experiência em termos de uma estrutura narrativa. Como posso escolher entre essas visões? Prefiro pensar na causalidade de maneira inversa. A maneira tradicional de pensar sobre causa e efeito, imposta pela cultura e pela linguagem, é deprimente e anêmica, sugerindo que a ação determina o resultado. Mas não há razão para não desfazer essa filosofia e adotar uma visão mais fascinante. Sob essa nova perspectiva, as coisas acontecem por uma razão. O que está por vir não é o resultado do que está acontecendo agora, mas o que está ocorrendo no presente é o alinhamento necessário com o que está prestes a tomar forma. O presente deve se conformar ao futuro que se aproxima, garantindo que os eventos se desenrolem como deveriam. Essa nova forma de ver as coisas permite responder perguntas do tipo "por quê?", em termos do que podemos esperar do futuro, em vez de olhar apenas para o passado. Por exemplo, por que a casa pegou fogo? Não foi porque você estava brincando com fósforos, mas porque você estava prestes a encontrar um novo lugar para morar. Por que você terminou com sua namorada? Não foi por causa daquela briga, mas porque estavam prestes a passar para algo maior e mais gratificante. E por que você ficou doente? Não foi apenas um vírus. O vírus apareceu para fornecer uma razão narrativa para um próximo episódio de crescimento pessoal. Viver sob essa nova perspectiva nos permite ver a vida com mais magia e admiração. Agora que percebemos que o livre-arbítrio é basicamente um conceito incoerente, é hora de alinhar nossa experiência e pensamento com essa nova visão. Afinal, realizações e entendimentos sobre a vida são inúteis, a menos que sejam colocados em prática. Devemos mudar a maneira como pensamos sobre nossas ações e escolhas. Onde antes pensávamos em termos de "eu quis fazer isso" ou "eu fiz isso", devemos agora, à luz da compreensão do não livre-arbítrio, ver nossas ações como se fôssemos movidos a fazê-las. Essa nova maneira de conceituar nossas ações está mais alinhada com a realidade. Embora eu não saia por aí dizendo "fui movido a passar o sal para você", considero essa descrição mais precisa do que realmente está acontecendo. Fenomenalmente nada muda. A experiência direta de escolha é a mesma, mas a narrativa muda. Não é mais o senso de "eu escolho fazer isso", mas a sensação de ser movido pela totalidade. Vamos dividir isso em mais detalhes. Intenções. O aspecto fenomenal da nossa vontade pessoal é a intenção. O pensamento é que todas as ações onde parece que alguém é o agente são sempre precedidas por uma intenção. Onde há uma intenção e depois uma ação, sentimos que estamos fazendo algo. Quando não há intenção, o pensamento precede a ação e consideramos o movimento automático ou involuntário. Em termos de sensação, uma intenção é como uma força mental que constitui o próprio sentido de ser um agente. Mas se abandonarmos a crença no livre-arbítrio, não podemos mais chamar intenções de intenções, pois essa palavra implica a presença de um agente de livre ação. Um conceito que agora percebemos ser absurdo. Devemos chamar esse aspecto fenomenal de algo diferente, algo mais alinhado com nossa compreensão, como uma inclinação do universo ou um impulso da totalidade. É inteiramente possível viver e agir sem intenções.
Este é o verdadeiro significado de rendição: soltar o controle e permitir que o universo nos guie. Muitas ações cotidianas, como andar, ocorrem sem intenção consciente. Experimentar viver sem intenções, simplesmente permitindo que a vida se desenrole, pode levar a uma sensação de liberdade e autenticidade. Ao perceber que tudo está se desenrolando perfeitamente bem, sem intenções, desenvolvemos uma fé de que tudo será cuidado como deveria. Essa fé nos permite viver uma vida sem esforço, sem a necessidade de controlar cada detalhe. Podemos confiar no fluxo natural da vida, sabendo que estamos sendo guiados por algo maior. A vida deve ser vivida como um jogo de Guitar Hero, onde nos envolvemos com o que está por vir de forma vibrante e sem esforço. Em vez de pensar excessivamente, devemos nos deixar levar pelo fluxo, permitindo que a música da vida toque a si mesma. Quando realmente estamos no fluxo, percebemos que nossas ações são como notas surgindo espontaneamente na tela, sem esforço consciente. É quando nos tornamos um herói zen, vivendo em harmonia com o ritmo da vida. Entender o livre-arbítrio e a causalidade é fundamental para nos libertar das amarras da preocupação constante, permitindo que vivamos de forma mais autêntica e espontânea. Essa reflexão nos convida a repensar nossas escolhas e a abraçar a fluidez da vida. Se você gostou desse conteúdo enriquecedor, não esqueça de se inscrever no canal Sábio Mentor, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E não perca, no final, teremos 2 vídeos imperdíveis que vão aprofundar ainda mais essas ideias fascinantes. Fique ligado!